Antes de começar a gravar esse vídeo, eu quero falar que esse vídeo não tem roteiro e eu estou gripado. Então, já fiquem avisados. Eu e a Júlia nos mudamos. O que acontece? E agora a gente está morando juntos. Yes. O que acontece? Em meados de novembro, a Júlia estava passando por um período de provas e vestibulares que, como vocês sabem, a gente mora no Brasil, numa realidade onde as pessoas que saem do terceiro ensino médio ou após o terceiro ensino médio têm que passar por esse período da vida, que é o período de vestibular, que é uma fase, assim, muito difícil e que destrói a sua saúde mental, porque a gente tem uma concorrência, um país muito grande e as boas faculdades são poucas, né, para o tamanho do nosso país, né? Talvez a realidade aí seja um pouco diferente em alguns outros países, alguns mais concorridos, não sei, eu acho que na China é até pior. Mais pesado. Mas a gente não tem uma realidade como nos Estados Unidos, que você vem também com uma avaliação de todo o seu histórico da sua vida, né? Então é um período muito conturbado, você tem que estudar muito para realmente conseguir passar numa prova com mais de 50, 60, 90 questões. Depois você ainda tem uma segunda fase que você tem que ir para você fazer uma redação, fazer questões ali na mão, né? Escrevendo. Então, assim, é um período muito difícil e aí isso estava puxando muito do nosso tempo, mais ou menos no final do ano passado, né? Sim. Foi quando a gente diminuiu, né, a nossa quantidade de conteúdo. Juntou isso com a aprovação da Júlia na faculdade, graças a Deus. Depois ela vai contar um pouquinho disso para vocês. Mas juntou essa aprovação dela, só que a faculdade dela era muito longe. E assim como a maioria das pessoas, muitas vezes para você ir para uma boa faculdade, você tem que acabar indo para longe, ou às vezes até se mudar de estado. E aí calhou da gente ter se mudado e agora estamos morando juntinho. É isso. Então vamos lá, Júlia. O que aconteceu Como estava a nossa vida quando a gente estava gravando os conteúdos aqui para a página, antes de você começar as provas de vestibular, né? A gente começou o projeto ano passado, então a gente demorou alguns meses para começar de fato a gravar aqui pro YouTube. E aí a gente começa a gravar no segundo semestre e vai com esse ritmo de gravação, sei lá, cada 2 vezes por semana. Quer dizer, 2 vezes por mês, né? 2 fins de semana por mês, a gente gravava. E a gente estava conseguindo levar, estava até que conseguindo postar, enfim, tudo mais no ritmo ok. Só que aí chega o mês de novembro e, como ele falou, eu estava num processo o ano inteiro de estudar, eu estava no cursinho, e aí eu precisava prestar as provas, né? Finalmente chegou o momento de eu prestar as provas, e o mês de novembro, junto com dezembro, foram provas todos os fins de semana, algumas provas até no meio da semana. Então era uma coisa assim, a minha rotina ficou uma loucura e ficava impossível, né, de eu tirar o fim de semana pra gente gravar e roteirizar e editar e, enfim, tudo isso demanda tempo, né? Então a gente teve que interromper. E fora essa questão do vestibular, depois tem um processo também de espera. Eu passei pelo momento de fazer as provas, né? E aí tava aguardando os resultados. No final de dezembro eu recebi a resposta de que eu tinha sido aprovada em uma faculdade. E, enfim, né? Muito felizes, ficamos saltitantes e tudo mais. Mas a pulga atrás da orelha já começou a surgir. Por quê? Porque é uma faculdade um pouco mais distante, é uma faculdade em São Paulo, é uma faculdade muito boa, mas era uma faculdade distante da minha casa que eu teria que fazer um longo percurso para ir. Esse período, né, que você passa na faculdade, assim, é uma alegria, mas assim, é um momento assim que você acha que realmente chegou o desfecho da sua vida, né? Em que você estava ali estudando, você estava se dedicando demais e de repente você termina todas as provas, né? Para de dar uma pausa com os estudos, né? Ou você ainda tem uma ou outra prova, mas vai diminuindo seu ritmo e aí começam a vir, e aí você para de vez, né? Começam a vir os resultados e tal, e aí vem os resultados, você acha que sua vida se resolveu porque agora você passou nas universidades. Mas aí que você começa a entender que, assim, ok, eu tinha essas opções A, B e C.
Agora eu tenho outros problemas. E agora eu passei nas opções B e C. E isso me trouxe bônus e bônus, né? Porque eu tenho outros problemas, como você falou. Sim. Eu tinha os problemas que era estudar, né? Até Exato. então. Agora eu tenho o problema de, ok, eu passei. E agora? O que eu faço? Que vai ser da minha vida, né? Exatamente. Para qual opção que, né? Se você teve a chance de escolher, né? Ou seja, você passou em mais de uma opção, você tem que escolher. Então, assim, você fica com aquela coisa, e se eu for para lá, como é que vai ser? Se eu for para cá, mas essa é longe, essa é melhor conceituada, essa pode ser melhor aceita no mercado, essa parece que tem infraestrutura melhor, a outra tem muita coisa para ponderar. Então, assim, né? são muitos pontos que você fica ponderando e então junta essa questão do esforço, que assim, a nossa vida na verdade era uma loucura quando a gente estava gravando e você estava só estudando, né? Mas juntas a quantidade de coisas para fazer, do estudo, das decisões, né? De tudo e das provas, tudo isso com a pressão psicológica, né? De que a gente não conseguia focar, você não conseguia focar em escrever um roteiro com a cabeça 100% ali. Sim. Eu não conseguia pedir alguma coisa para você ou assim, a gente trabalhar junto ou gravar nessas semanas, porque você estava realmente focado ali. Então, assim, Sim. É um momento que não tem muito para onde fugir, né? E aí, a Júlia, graças a Deus, a gente ficou muito feliz, ela teve aprovações. Ela passou numa faculdade no interior de São Paulo e uma faculdade na região metropolitana. Uma faculdade era particular, a outra faculdade pública. Não cabe aqui comparar quais eram, mas eram duas boas opções. E aí ela ficou assim com essa dúvida, né? Quais eram os pontos aí, Júlia, que pesavam para um lado e para o outro para você? Tinha muitas coisas a serem pensadas. Primeiro de tudo, uma é pública, a outra é privada, então logicamente eu vou ter que pagar alguma coisa. Só que aí a gente começa as comparações. O valor de eu me manter numa cidade do interior que também não era tão barata se equiparava ao valor que eu ia pagar numa mensalidade aqui na faculdade que eu passei na capital. Também tem a questão de que eu sou uma pessoa que gosto de estar perto da minha família, né? Eu gosto, né, de estar perto desse ser humano, gosto de estar perto dos meus amigos e, querendo ou não, essas visitas elas iam reduzir bastante. Então cabia a mim dizer, será que eu quero ter essa distância ao longo de 5 anos, né? Que é o tempo de duração do meu curso? E também outras questões como você visitar as duas faculdades, você ver as estruturas, você pegar e falar assim, vale a pena, eu gostei, eu me sinto estudando aqui. Para a faculdade do interior, eu consigo me imaginar morando nessa cidade, porque por mais que eu não morasse na capital de São Paulo, eu estava perto, né? Então eu sempre tive contato com São Paulo, eu já conheço um pouco melhor São Paulo do que a cidade do interior. Então são todas essas coisas que você começa a pensar, e graças a Deus eu tinha uma família e um namorado que, assim, me deram um poder de escolha. Foram visitar comigo as duas faculdades, em vários momentos, pesquisaram muitas coisas, né, me ajudaram bastante nessas ponderações que eu tinha que fazer, e no final a escolha ficou a meu cargo. E eu acabei decidindo estudar na faculdade de São Paulo, por conta de realmente achar que eu não ia ser tão feliz estudando no interior, achar também que eu teria uma melhor oportunidade estudando nessa instituição que eu tô hoje. Vale dizer que assim, a escolha de para onde você vai, ela não vai depender só dos fatores internos da faculdade. Na verdade, tem um monte de fator externo à faculdade e às vezes que confere a você mesmo, a própria pessoa que está escolhendo, que pesam muito sobre essa escolha, né? Que são eles. A distância, né, do deslocamento para a faculdade, ou se você tiver que se mudar, o peso de estar longe da família. Então, assim, essas questões, por exemplo, do apoio, são muito importantes. E, assim, eu tive que a todo momento, assim, independente de eu querer estar ali gravando, querer estar continuando produzindo aqui conteúdo, eu tinha que tomar uma escolha também de estar dando esse apoio, estar dando esse espaço para a Júlia, porque
é um momento tanto pré a faculdade, né, ou durante o período de vestibular, quanto pós a escolha da faculdade, você tem que ter muito apoio, porque você vai para um lugar novo, muitas vezes você vai ter que morar em algum lugar, mesmo que você fique em casa, você vai ter novas amizades, Sua você vai para um rotina lugar... muda, né? Muda totalmente, né, a sua rotina. Você tem que ir para um novo lugar, conhecer novas pessoas, começar a visitar um ambiente, frequentar o dia inteiro, ou uma boa parte do seu dia, um ambiente totalmente diferente, né? Sim. Então, assim, é um período que você precisa de muito apoio e precisa de bastante... de estar focado realmente naquilo, né? Então, Sim. a gente teve que tomar essa escolha por esse tempo para dar essa pausa no Casal 7. Mas agora estamos retornando, né? E tem outros fatores também, né? Além da questão do apoio e da distância, que assim, certo, se você tiver que estar se deslocando para essa faculdade, e aí muitas vezes o pessoal vai lá pegar um transporte, você vai ter que se deslocar 1 hora e meia, 2 horas. Isso de ônibus, de trem, né? De transporte público, geralmente, e que vai ser muito desgastante, né? E assim foi no começo, nos primeiros dias de aula da faculdade para a Júlia, né? Que você estava indo e vindo, né? De ônibus, como que era? Você pegava 2 ônibus? Era 2 ônibus, um trem e um trem, metrô. E um metrô, 2 ônibus, um trem Mais uma caminhada de 10 minutos. de um metrô e mais uma caminhada. Então assim, cara, é muito desgastante. Primeiro que assim, né, você pegando mais de uma modalidade de transporte, você não pode simplesmente chegar, entrar num ônibus como se fosse um ônibus fretado e dormir, né? Porque você vai ter que fazer baldeação, né? Você fica aquele barulho do motor do ônibus, o pessoal falando, do trânsito, né, da metrópole, todo momento. Sim. Você entra no metrô, a todo momento tem lá a mulher do metrô falando. E é lotado, né? Também não tem nem espaço pra você dormir. Você tem que ficar em pé. Sem contar essa questão do estresse, né? Que assim... Então, assim, a grande verdade é que nas primeiras semanas a gente tava... Colapsou. A gente ficou doido. E eu cheguei aí com a Júlia, assim, umas 2 ou 3 vezes pra apoiar, né, você, pra ir junto, uns 2 dias. Uns 2 dias. E assim, a gente tava parecendo um zumbi, indo junto. Muito. A gente tem foto disso, mas assim, vergonha nacional. Eu colocar uma coisa dessa, a gente tava... a gente tava bem cansado. Destruído. Então, e a rotina, ela tava assim, muito desgastante, né? A gente tava parecendo um zumbi, né, naquela época. Assim, acordando, sei lá, 5 horas, enfim. E assim, a gente tem uma noção, a gente sabe que a maioria das pessoas no Brasil, elas têm sim que, tipo, pegar transporte, sei lá, muitas vezes 1 hora e meia, 2 horas por dia, pega transporte público, vai e volta. Mas, assim, falando por mim, eu já fui trabalhar em distância longe, quando eu comecei a trabalhar, eu saía de uma ponta, do meio de uma ponta da Zona Leste de São Paulo e ia para o extremo, a outra ponta da Zona Oeste, né? Divisão Zona Oeste com Zona Norte. E assim, era uma época que ainda assim era mais tranquilo, era mais ok. E eu consegui lidar com isso, mas assim, era um traslado esse de 2 horas e meia, com 2 ônibus, um trem, um metrô, e mais essa caminhada, e ainda somado com o horário, que assim, sua aula começava... 8. E aí você chegava às 7h40, você tinha que acordar... Eu chegava às 7h11, né? Tinha que acordar às 4h50 da manhã, né? 4h50 da manhã. Não tava e aí tem... aguentando, né? Exato. E como eu falei, meu curso é integral, então tem dia que eu ficava até às 6, tem dia que eu ficava até mais ou menos umas 4. Então, a média era chegar em casa às 6 horas ou às vezes 9. Chegava às 7, 8, 9 horas. Você chegou 9. 9 horas da noite pra dormir e acordar às 4h50. Então, assim, tipo, e aí você tem que tomar banho, você tem que comer. Então, é uma coisa que, assim, não dava, né? É claro que, assim, pra algumas pessoas você vai ter que tomar uma decisão de tipo, olha, chega um momento que você não aguenta mais, você não consegue, tem que largar, porque se é a única opção que tinha essa. Mas a gente teve a oportunidade, a outra opção. Claro, não foi uma coisa que veio assim de graça, né? Não, custou pra gente, óbvio. Mas isso, pelo menos a gente tinha o privilégio assim, de ter condição de se manter, de manter uma mudança, né? E de escolher poder estar perto. Se mudando. É uma coisa que, já antes da Júlia tomar a decisão de ela escolher para qual das 2 faculdades ela ia,
eu já tinha uma noção de que, independente da escolha dela, e todas as escolhas dela eram longes, né? Então, ela, pra mim, eu já tinha certo, ou já tinha, assim, não certo, mas eu tinha uma expectativa de que provavelmente ela ia ter que se mudar. Restava a escolha se ia se mudar ela sozinha, se ela ia dividir isso com uma amiga, se ela ia se mudar com a mãe dela, ou se a gente ia morar junto, né? E aí que a gente foi tomar essa decisão. Como é que foi? Sim. Como é que foi essa decisão, Ju? Depois que eu escolhi qual faculdade era e comecei as aulas, comecei a ver, né, o quão doida talvez seria a rotina, eu peguei, enfim, desabafei com ele, né, abri, conversei, falei, olha, tá muito complicado. A minha família também via o quanto que tava sendo desgastante mesmo. E aí ele se prontificou a procurar, né, apartamento, enfim, kitnet próximo à minha faculdade. E, pô, tirou um dia inteiro, né, pra andar o bairro, os Na verdade, arredores a gente chegou totais. a olhar nas duas opções, né? Porque até quando a gente começou a olhar kitnets, apartamentos, aluguéis, enfim, em todas essas opções de moradia, você ainda não tinha certo qual que era exatamente qual lugar que você ia ficar. Então a gente chegou a ver nas duas localidades. E aí, assim, foram diversas opções em uma. E nessa opção que a gente está agora, eu tirei um dia inteiro das, sei lá, 9 horas da manhã até umas 5 da tarde. Eu fiquei andando e simplesmente entrei em todas as ruas possíveis da região para tentar encontrar a melhor opção. Já tinha olhado online, tirei dias e dias para ficar pesquisando isso. E assim, não é simples você pesquisar para realmente querer encontrar a melhor opção. A hora que se você já procurou aluguel, talvez você saiba o que eu estou falando. Você entra aí na internet, entra no Zap Imóveis, Quinto Andar, não fazendo propaganda, mas assim, qualquer que seja o site que você vai olhar sobre locação, você vai achar umas 10 mil opções, né? E assim, qual que é a melhor? Qual que é a mais barata e a que melhor se encaixa na nossa realidade, que é boa, e que você também não está indo para um lugar, num saco sem fundo, né? Você está indo para um lugar que é boa infraestrutura, que não vai te dar problema, não vai quebrar um encanamento enquanto você está morando e você vai ficar maluco, porque você tem que estudar, só que tá vazando água, entendeu? Então, assim, demorou bastante tempo. Muito. Digo até que a gente terminou, assim, né, esse processo de pensar assim, vou me mudar e executar a mudança e a mudança terminar, digo que a gente terminou talvez essa semana. Sei lá, passados 3 meses, assim, de uma rotina frenética de pesquisa, muito mais por parte dele, porque como eu já estou na faculdade, e você estava se adaptando. Eu também estava num processo rotina. de adaptação, tinha que ficar às vezes mais tarde na faculdade, enfim. Então, esse início de curso meio difícil. É mais complicado. Então, as pesquisas ficaram mais a cargo dele. Então, a gente realmente terminou esse processo de mudança exatamente essa semana. E assim que a gente termina, a gente vira um pro outro e fala: temos que voltar. Vamos retomar as nossas atividades no nosso casal 7. Né? Yes. E assim, e aí não é só pesquisa de lugar, né? Aí depois tem pesquisa de... o lugar que a gente veio não era mobiliado, né? Não é. Então, assim, a gente teve que pesquisar geladeira, fogão, móvel. Tem que ter os armários básicos, né? Porque assim, eu descobri que assim, eu morei nos primeiros dias aqui sem armário, sem mesa, sem cadeira. Trabalhando na pia. Cara, é péssimo, assim, a energia estava ligada, mas não tinha luz. Então, assim, tinha um colchão solteiro, não tinha luz nos primeiros dias. Eu trabalhava em cima da pia, porque não tinha mesa. A única coisa que tinha era uma pia, com a torneira, né? Mas de resto não tinha nada. Então, assim, o proprietário até em um momento chegou aqui e brincou comigo: você tá acampando aí, né, tal. Literalmente, porque assim... as coisas o prato ficava tudo guardado, você vai comer, você tem que tirar o prato, comer, lavar, guardar, só que não sei guardar, você tem que enrolar ele de novo numa toalha, porque senão você chuta e ele quebra, e tem que guardar de novo numa mala ou numa sacola. Enfim, e isso, assim, você não tendo as facilidades, uma casa estabelecida e montada,
você não tem tempo, eu não tinha quase tempo de trabalhar, né? Assim, meu trabalho eu estava fazendo realmente o mínimo que era necessário para eu estar me mantendo. E o dia inteiro fazendo pesquisa de qual que é a geladeira, uma geladeira que era barata e fogão que era barato, que era bom, e também para não comprar as coisas, sabe? Que depois vão dar problema, vai ter que dar manutenção, então assim, uma coisa que seja bom custo-benefício, né? E assim, e aí é pesquisa, e depois vai chegando as coisas e é o dia inteiro gente tocando Recebendo. o interfone pra gente receber coisa, né? Recebi mais Fazia de até uma 200. música, não parava mais de tocar a campainha, ficava até fazendo várias notinhas, assim. Recebi mais de 200 vezes coisa aqui, né? Literalmente. E depois montando tudo, né? Porque assim, a gente, pra não gastar muito dinheiro, tudo que a gente comprou, basicamente, A gente montou. que montou, Então, era a Júlia que segurava lá o armário, eu parafusava e não sei o quê. E a maioria das coisas no começo foi sem ferramenta nenhuma, né? Era uma chave de Fender e uma chave Phillips. Ou contando com a sorte de ter alguém que viesse montar uma ou outra coisa. E que desse pra gente pedir, né? Pedir pra pessoa ajudar ou prestar uma ferramenta, né? Mais pra frente, depois, quando tava quase tudo acabado, a gente foi comprar uma parafusadeira. Mas enfim. Mas deu um trabalhinho, mas assim... Valeu a pena. Valeu muito a pena, eu acho Valeu que sim. Pena. Hoje a gente tá bem acomodado. A gente tá conseguindo ele voltar com as atividades do trabalho dele 100% dedicado. Na faculdade também tá tudo certo. A casa tá linda também, né? Tá limpa, maravilhosa. Maravilhosa. E eu acho que eu tô adorando, estou gostando muito de viver nessa casa com essa pessoa. Eu também. Eu gosto muito. Assim, eu acho que a gente tá se dando muito bem até agora, né? Claro que assim, muita gente pode falar que é o começo e tudo mais. Mas eu não sei, eu poderia dizer que assim, o começo ele pelo menos me parece que os primeiros dias foram mais difíceis do que agora no nosso segundo mês, mais ou menos juntos. Sim. Porque os primeiros dias, assim, que você, a primeira semana, a segunda semana, você vê todas as manias da outra pessoa que não estão ainda alinhadas com você. Ou teve muito estresse também no fato de a gente ter que montar móvel. Então, assim, era o dia inteiro. Dor nas costas, entendeu? Segura o negócio. Às vezes coisa pesada. Parafusa logo, ou barulho, sabe? também, né? Muito barulho. Assim, nossa, parafusa logo. Sim. Assim, se você já montou um móvel, já pintou um quarto, já fez alguma coisa desse tipo, cara, você sabe que é um serviço que, assim, cansa muito, assim, o corpo, e aí você fica estressado com as outras pessoas, porque você pede uma ajuda, segura aqui pra mim, a pessoa segura meio torto, ou não é nem porque ela não quer, porque as coisas são pesadas mesmo, né? Não tem o que fazer. Exato. Então foi um período das primeiras semanas bem estressante, né? Sim. E eu acho que a gente, de lá pra cá, veio só melhorando, né? Sim, com certeza, também concordo. Tá sendo muito gostoso, assim, e valeu a pena, né? Valeu a pena. Foi uma correria, assim, desde novembro a vida foi meio corrida, mas graças a Deus agora tá dando pra respirar e aproveitar realmente tudo aquilo que a gente um dia, sonhou, né? Sim. Que era a minha aprovação, minha entrada na faculdade, ele ter terminado a faculdade dele, porque ele não mencionou, mas também foi uma das coisas... Foi um dos fatos também pelo qual a gente veio pra cá, que minha faculdade, ela fica mais ou menos longe daqui também. E se eu tivesse com muitas matérias ou fazendo, enfim, faculdade integral, não ia dar pra gente fazer isso também. Sim, exato. Então, acho que tudo conciliou e agora a gente tá conseguindo contemplar tudo que a gente está construindo. Então é isso, né? Assim, a gente está muito feliz com a nossa conquista, a nossa casinha. A gente vai mostrar mais pra vocês sobre ela aí. Tem alguns registros legais. Nos stories, no Instagram. Sigam lá a nossa página no Instagram, que a gente vai estar postando fotos daqui, fotos da nossa mudança, como é que foi o processo. E não mais isso, nós estamos bem, nós ainda estamos firmes e juntos, cada vez mais. Na verdade, a gente sumiu, não é porque por deu qualquer ruim outro motivo. E espero que a gente volte a conversar bastante aqui com vocês. É isso. Tá bom? Valeu e tchau! Um abraço.